Queridos irmãos, primeira leitura do livro dos Juízes nos conta como os filhos de Israel desobedeciam ao Senhor, afastavam-se do Senhor, abandonavam o Senhor, se entregavam a outros deuses. Aqui menciona Baal e Astarte, duas divindades dos povos cananeus. E diz a Escritura: acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para a sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. Ora, é exatamente assim que acontece conosco quando nós nos afastamos da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Alguém pode dizer, mas então Deus é vingativo, Ele nos castiga. Existe até uma heresia dos primeiros séculos chamada marcionismo, que dizia isso, que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau e vingativo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom e misericordioso. Não, isso não é verdade, e esta é uma doutrina herética. O que acontece é que o homem colhe o que ele plantou. Quando um homem, ao invés de meditar as Escrituras, ao invés de meditar na realidade e perceber pela sua inteligência, iluminada pela luz mais alta da fé, que existe uma racionalidade por trás da lei divina, existe uma orientação clara, uma lógica, e que quem desobedece essa lógica está indo contra si mesmo, está se causando dano, está se prejudicando e se entrega às suas paixões assim, de maneira irrefletida. O resultado disso não é bom. O resultado disso é uma vida desregrada, estéril, cheia de problemas, cheia de aleijos. Ninguém passa impune às suas próprias escolhas. Ou seja, não é que Deus de fora vem e castiga. Aquele que, ao invés de seguir a racionalidade das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, a lógica da vida, se coloca em oposição a isso, é ele que se coloca num caminho de frustração, é ele que voluntariamente se coloca numa estrada que não vai conduzir para um bom destino. Isso é uma questão de lógica. Ou seja, os mandamentos de Deus não são aleatórios. Algumas pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, pensam assim: nossa, por que Deus proibiu tais condutas? Ele não poderia ter permitido? Ele não poderia, por exemplo, ter proibido só de matar e roubar, e depois ter deixado tudo assim, livre, para que todo mundo fizesse aquilo que quer? Ora, quem pensa assim é porque não entendeu a lógica interna da lei de Deus.
é porque acha que o prazer a todo custo é bom, que ele pode e deve ser perseguido. Ou seja, é alguém que não meditou a fundo e não conseguiu perceber por que o mal realmente é mal, e é por isso que Deus proíbe. E não o contrário. Não é porque Deus proíbe que o mal é mal. Ou seja, a maldade do mal é intrínseca. Ela vem da sua própria natureza. São escolhas em si mesmas perversas. E por isso condenáveis em si mesmas. E por isso proibidas por Deus. É muito importante que nós entendamos que toda a moral católica está fundamentada sobre estes alicerces firmes. O protestantismo estragou isso daí, porque com a ideia luterana de que a razão foi corrompida intrinsecamente, então parece que aquilo que é proibido pela lei de Deus é proibido apenas por uma decisão judicial de Deus. Então, ele mandou não fazer, é pela força do mero preceito que isso deve ser obedecido. E esse tipo de decadência intelectual, que considera Deus como se ele fosse apenas um árbitro aleatório, que faz as coisas por mero capricho, produziu uma ideia de obediência cega. Então, nós teríamos que obedecer a Deus porque Ele mandou. Se Ele mandasse o contrário, nós teríamos que fazer o contrário e isso seria bom. Existem alguns autores dos séculos XVI, XVII, que dizem isso. Até alguns mais antigos. Se Deus mandasse adulterar, o adultério seria bom. Se Deus mandasse idolatrar, a idolatria seria boa. Se Deus mandasse roubar, o roubo seria bom. O problema não é esse, é que Deus jamais mandaria uma coisa em si mesma má e perversa. Isso é incoerente com a sua natureza, porque é incoerente com a nossa. E quando alguém usa o seu intelecto para meditar nessas coisas, então começa a entender por que o pecado é realmente ruim. E é por isso que ele é proibido pela lei de Deus. Agora, quando uma pessoa não medita, então ela se desenfreia. Então ela bebe mesmo, fica drogada, se vicia, entra no caminho do crime, da prostituição, da mentira, da trapaça, do engano, da idolatria, da irreligião, da falsa adoração, da superstição e de tantas coisas reprováveis, sem perceber que está destruindo a sua própria existência. Depois, lá adiante, depois talvez de anos de desobediência, o que ficará é uma personalidade fria, indiferente, cética, nervosa, insegura, agitada, destruída, corrompida, e o pior, que é o que vem depois dessa vida, que é a condenação eterna. Porque assim como um homem termina, é assim que ele é fixado. É como um jarro, né? Você vai moldando o jarro ao longo da vida, mas uma vez que você coloca no forno, ele fica como você moldou. A morte nos fixa naquele estado final em que nós terminamos a nossa existência.
Vamos pedir ao nosso Senhor que nos ensine a meditar. No Velho Testamento ele enviou juízes para livrar o povo de Israel da mão dos saqueadores e que os reconduzisse ao caminho da sabedoria. Mas, pela inconsideração, eles reincidiam nos mesmos pecados. Se nós fizéssemos exame, caríssimos irmãos, se nós meditássemos a fundo nas nossas condutas, se nós nos examinássemos com cuidado diante de Deus, se nós vasculhássemos a nossa consciência, nós veríamos tantos pecados, tantas faltas, tantas misérias, tantas coisas reprováveis, e nós nos arrependeríamos. Nós veríamos o quanto nós temos boicotado a graça divina e o quanto temos sido cabeças duras. Vamos pedir a nosso Senhor que nos conceda, pela iluminação da fé, a capacidade de meditarmos seriamente a sua palavra e de considerarmos atentamente as nossas ações, para não desviarmos a nossa vida do foco, da meta, daquilo que Deus nos criou com o propósito de ser.